E aí, pessoal, beleza? Agora vamos realizar a correção da prova de 2007 do nosso querido Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos começar a nossa correção, então. Sessões de Química. Essa prova começa pela questão de número 13. E ela fala o seguinte: ao beber uma solução de glicose, um cortador de cana ingere uma substância. Aí está escrito o seguinte aqui, ó. Alternativa A, que ao ser degradada pelo organismo produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Essa questão ela está correta pelo seguinte motivo, olha só essa alternativa. A glicose, meus queridinhos, ela no organismo C6H12O6 mais o oxigênio da respiração, O2, 6 mols aqui, ele se transforma em gás carbônico, CO2, 6 mols também, mais 6 mols de H2O. Então, a glicose, para produzir energia para o nosso organismo, junto com o oxigênio, ele produz gás carbônico e água. Então, está correto. Ao ser degradado pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Correto. Vamos ver as outras erradas para ver se tem algum absurdo. Inflamável, não é inflamável. Que queimada pelo organismo produz água para manter a hidratação das células, não. Que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo, não, senhor. Ele vai para a célula, mas ele não é armazenado na célula, ele é consumido na célula para produzir energia. Insolúvel em água, não, porque glicose é açúcar, né? E açúcar dissolve em água, meus queridos. Olha que maravilha. Qualquer um pode fazer essa experiência em casa, olha que legal. Então está errado. De sabor adocicado, correto, que utilizada na respiração celular fornece CO2. Não, ela produz CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera. Não tem nada a ver com isso. Então, alternativa A sendo a correta. Vamos para a próxima. Certo, aqui nós temos uma figura, vamos analisar ela, mas a questão de número 25 diz o seguinte: a duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. Então é como se fosse a meia-vida lá dos elementos radioativos, né? Mas vamos ver qual é o tempo. Tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. Então isso é meia-vida de medicamentos. Se ingere o medicamento é o tempo que leva para que metade dele seja absorvido, né? A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50%. Quer dizer, cada tempo de meia-vida diminui em 50% da quantidade do início desse intervalo. O gráfico mostra acima representa a quantidade genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. Aí, olha só isso aqui, ó. No primeiro tempo de meia-vida, de 0 até 1, isso aqui diminuiu 50%, saiu de 100% para 50%. No segundo tempo de meia-vida, aqui, ele saiu
de 50% para 25%. 25% do segundo tempo de meia-vida. Mas aí ele pergunta o seguinte, ó. A meia-vida do antibiótico, amoxicilina, é de 1 hora. Segundo o gráfico aqui, ó. Né? Cada hora diminui pela metade, da metade, da metade, da metade, da metade, da metade, assim vai cada tempo de meia-vida. Então, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30 minutos, quer dizer, depois de 1h30, depois de 1h30, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30 será aproximadamente D. Então eu tenho aqui, ó, 1h30. Aí quando eu venho e bato na curva, ele dá mais ou menos aqui. Aí eu venho aqui com que dá entre 30 e 40, dá mais ou menos 35%. 1h30, mais ou menos 35%, segundo o gráfico. Aí 35% é a alternativa D. Que é uma leitura de gráfico rapidinho, a gente faz. Tranquilo. Vamos para a próxima. Questão de número 42. Outra questão de análise de gráfico também. O gráfico abaixo ilustra o resultado de um estudo sobre o aquecimento global. A curva mais escura é contínua, representada o resultado de um cálculo em que se considerou a soma dos 5 fatores que influenciam a temperatura média global de 1900 a 1990, conforme mostrado na legenda do gráfico. A contribuição efetiva de cada um desses 5 fatores isoladamente é mostrada na parte inferior do gráfico. Aí eu tenho aqui as curvas, ó. Essa daqui, a mais escura, é da temperatura. Viu que a temperatura ela foi aumentando, ela teve alguns períodos de queda, né? De 1900 a 1990. Só que de 1960 a 1990, que é esse período aqui, tem um aumento acentuado aqui na temperatura. Aí ele pergunta o seguinte: os dados representam que revelam que desde 1960 a 1990 contribuíram de forma efetiva e positiva para aumentar a temperatura atmosférica. Aí eu tenho os gases aqui, ó. Os que estão abaixo de zero aqui praticamente não contribuiu, que é o 4 e o 5. Quem é que é o 4 e o 5? Aerosóis e atividade vulcânica. Quem que é o 1, 2 e 3? Gases estufa, atividade solar e ozônio. Então acima de zero aqui, tá vendo? É o que contribuiu para esse aumento aqui. Aí vamos lá, onde é que tem os gases de efeito estufa, atividade solar e ozônio? Vamos ver. Atividade solar, gases estufa e ozônio. Nós temos aí na questão de alternativa E. Porque aerosóis, atividade vulcânica, aerosóis, a gente já corta tudo. Alternativa E correta aqui na questão de número 42. Vamos para a próxima. 44. Explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas e ejetam para o espaço partículas carregadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. O gráfico abaixo mostra o tempo transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão solar até a chegada dos diferentes tipos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra. Aí nós temos aqui o seguinte, olha só. Esse gráfico aqui, nós temos aqui, ó, raios X,
ondas de rádio, partículas de alta energia e plasma solar. Mas tá vendo que o tempo aqui, ele não é de intervalo em intervalo bonitinho? Não é a mesma coisa? Aqui eu tenho 1 minuto. Tenho 1 minuto. Aqui eu tenho 10 minutos. Aqui eu tenho 1 hora. Tá vendo que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho? Mas eles não têm o mesmo valor, porque essa escala aqui é uma escala logarítmica. Uma escala logarítmica, não é uma escala linear. Ó, daqui até aqui eu tenho 10 horas. Ó, daqui até aqui vai de 10 minutos a 1 hora. De 1 hora até aqui, ó, esse tamanho aqui não tem 1 hora. Tem 10 horas de intervalo, 9 horas de intervalo. E daqui até aqui eu tenho 1 dia. Ó. Ah, mas o tamanho não é menor? Mas eu falei, essa escala aqui de tempo do gráfico é logarítmica, não é linear. Então vamos analisar. Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio geradas em uma explosão solar, vamos analisar, dura mais que uma tempestade magnética? Então, ó, as ondas de rádio geradas por uma explosão solar dura mais que uma tempestade magnética? Onde é que está a tempestade magnética? Quer ver? Ó, tempestade magnética. Aqui, ó. Tá vendo esse tempo aqui, ó? De 1 dia a 10 dias. Dura vários dias, ó. Ondas de rádio tá onde? Não tá aqui? Esse período daqui, ó, até aqui dura no máximo alguns, vamos dizer assim, alguns dias, ó, de 1 hora a alguns dias, ó. Tá? 1 minuto até aqui alguns dias, então não. Chega à Terra 10 dias antes do plasma solar. Vamos ver onde é que está o plasma solar. O plasma solar está aqui, ó. Começa aqui. Depois de 1 dia que teve a explosão lá no Sol, chega o plasma solar aqui. Então não. Agora a onda de rádio chega rapidinho. Tem duração maior. Não, calma aí. A C. Chega à Terra depois da perturbação dos raios X. Raio X está aqui no começo, não é isso? Olha o raio X aqui, ó. O X está aqui. Ondas de rádio chegam praticamente quase no mesmo tempo que os raios X. Chega até um pouquinho antes, Tem duração maior que a perturbação do raio-x? Aí sim. Olha a perturbação, gente. É toda essa zona aqui. Toda essa região aqui, ó. Perturbação. Então, tem essa parte aqui. Ela vai daqui até aqui, ó. Do raio-x, vai daqui até aqui. Então tem a perturbação muito maior, sim. Né? Então a alternativa D está correta. E a E tem duração semelhante à chegada à Terra de partículas de alta energia? Não, a duração não tem nada de semelhante. A de partículas de alta energia, mas não é menor aqui, ó. Não é menor aqui o tempo aqui. Olha, vai daqui, ó. Vai daqui até aqui a de ondas de rádio. E a de partículas de alta energia vai daqui até aqui. A distância aqui é menor, mas só que a escala aqui é diferente. Então aqui vai de 1 hora até 1 dia. Aqui vai de 1 minuto até 1 hora. Tá vendo? Então aqui é uma outra escala. Aí o que eu tenho que fazer é o seguinte, está errado. Então a alternativa D está correta na questão de número 44. 47. Quanto mais desenvolvida é uma nação,
mais lixo cada um de seus habitantes produz. Então, quando você tem aqueles países ricos, Estados Unidos, Europa, os países lá como França, Alemanha, Reino Unido, então, cada habitante consome mais, que eles têm mais poder aquisitivo, consomem mais coisas, então automaticamente produzem mais lixo que um país subdesenvolvido, né? Aí ele fala o seguinte: ele também modifica a qualidade do material despejado. Quando a sociedade progride, ela troca a televisão, o computador, compra mais brinquedos, aparelhos eletrônicos, é o que eu falei, né? Calcula-se que 700 milhões de aparelhos celulares já foram jogados fora em todo o mundo. O novo lixo contém mais mercúrio, chumbo, alumínio e bário, abandonado nos lixões. Esse material se deteriora e vaza. As consequências liberadas infiltram-se no solo e podem chegar aos lençóis freáticos ou a rios próximos espalhando-se pela água. A respeito da produção de lixo e sua relação com o ambiente, é correto afirmar que... Vamos para as alternativas da questão de número 47, né? As substâncias químicas encontradas no lixo levam frequentemente ao aumento da diversidade de espécies e, portanto, ao aumento da produtividade agrícola no solo. Aí vocês estão de brincadeira, né? Então, isso aqui é falsa. Então, substâncias químicas encontradas no lixo tem substância nociva, substância tóxica. Não tem nada a ver com o que eles estão falando aqui. O tipo e a quantidade de lixo produzido pela sociedade independem de políticas de educação que proponham mudanças no padrão de consumo. Então, pela educação, a gente consegue mudar a cultura. A cultura muda o quê? Os padrões de consumo. Muda sim. Tem muitas pessoas que hoje em dia são minimalistas, né? Consomem o essencial. Não tem aquelas casas cheias de objetos, aquela coisa toda. Então, isso é o quê? A mudança de cultura, né? E isso vem o quê? Da educação. Aí ele fala aqui que não, então não é. Né? C. A produção de lixo é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento econômico das sociedades. Ela é diretamente proporcional, não é inversamente proporcional. O que isso quer dizer? A sociedade ela é mais evoluída, ela vai consumir mais, se ela consome mais, produz mais lixo. Uma sociedade que não é evoluída, ela tem várias carências de materiais, de bens de consumo, então ela produz menos lixo, é o inverso. Apesar de lugares onde não tem tanta evolução assim, da sociedade, tem uma degradação em um outro sentido, né? A falta de saneamento básico, falta de educação, então isso também é um outro tipo de degradação. Os países desenvolvidos não têm tanto isso, né? Vai ter saneamento básico, educação, mas você vai ter maior consumo, maior produção de lixo. Também é um problema. Alternativa D, o desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos efeitos do lixo sobre espécies existentes em cursos da água, solo e vegetação. A D, ela está correta. O desenvolvimento sustentável requer tudo isso mesmo. E E, o desenvolvimento tecnológico tem elevado a criação de produtos descartáveis, o que evita a geração de lixo e resíduos químicos. Não, senhor. Então, o que eu falei, a geração só vai ser mudada a partir das mudanças de hábitos de consumo, né? Enquanto isso não acontecer, vai continuar gerando cada vez mais. Então, nós temos a alternativa D como sendo a correta. Vamos para a próxima. Questão de número 56. Todas as reações químicas de um ser vivo seguem um programa operado por uma central de informações. A meta desse programa é a autorreplicação de todos os componentes do sistema, incluindo-se a duplicação do próprio programa, ou mais precisamente do material do qual o programa está inscrito. Cada reprodução pode estar associada a pequenas modificações no programa.
São indispensáveis à execução do programa mencionado acima processos relacionados ao metabolismo, autorreplicação e mutação, que podem ser exemplificadas respectivamente por, olha lá, respectivamente, né? Então, metabolismo, autorreplicação e mutação. Então, nós temos aqui como alternativa fotossíntese, respiração e alterações na sequência de bases nitrogenadas do código genético. Não. Duplicação do RNA, pareamento de bases nitrogenadas e digestão de constituintes dos alimentos. Também não. Excreção de compostos nitrogenados, respiração celular e digestão dos constituintes nos alimentos. Também não. Respiração celular, isso é um processo metabólico para produzir energia. O que é o metabolismo? São as reações químicas ocorrendo para regular o nosso organismo. Uma delas é a respiração celular para produzir energia. Duplicação do DNA. Quando você duplica o DNA, você está fazendo justamente esse processo aqui, ó. Vê? Da autorreplicação. Então, o metabolismo, a gente já falou, da respiração celular. Autorreplicação é justamente esse processo aqui de duplicação do DNA e alterações na sequência de bases nitrogenadas do código genético é o que? É a mutação. Quando você faz essa alteração de bases nitrogenadas, você faz o que? Uma mutação. Então, temos a alternativa D como sendo a correta. Fotossíntese, duplicação do DNA e excreção de compostos. Não tem nada a ver. Então, só vai causar uma mutação com essa mudança do código genético. Falar em excreção, respiração, tá tudo errado aqui, tá? Então, essa é a sequência correta, de acordo aqui, respectivamente, com esse metabolismo, autorreplicação e mutação. Vamos para o próximo. Então, nós temos agora a questão de número 58. E esse texto aí tem em relação ao 58 e 59. Tem a ver com combustíveis, né? As pressões ambientais pela redução de emissões de gás de estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da América produziram juntos cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os Estados Unidos utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países. Aí eu tenho aqui, ó, cana, 8.000 litros por hectare. A produtividade é bem maior. Ó. O milho, 3.000 litros por hectare. Então, você plantando na mesma área milho e cana, a cana ela produz mais. Agora, gasto de energia fóssil para produzir 1 litro de álcool. Então, você vai ter o processo ali para fazer a fermentação, para fazer a oxidação para produzir o álcool, aquela coisa toda. Então, gasta lá 1.600 quilocalorias e o milho 6.600 quilocalorias. Então, para produzir o álcool a partir da cana, gasta bem menos energia. Então, produz mais por área e vamos dizer assim, e consome menos energia para produzir. Então, o balanço energético aí, olha só, é 3,24 calorias de etanol por caloria de combustível fóssil. Agora, o milho, se você gasta lá 1 caloria de combustível fóssil, você obtém 0,77 calorias de etanol. Quer dizer, você produz
menos calorias do que você consumiu. Então o saldo energético é negativo. Um absurdo, né? E o custo de produção, a cana-de-açúcar é mais barato. 0,28 dólares. E o milho 0,45 dólar. E o preço de venda é 0,42 dólares e o milho 0,92 dólares. Então é mais caro para produzir e é menos, vamos dizer assim, efetivo, menos eficiente. Aí, de acordo com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso de cana-de-açúcar é... Aí a gente já descarta isso daqui, ó. Aqui, menos eficiente e igualmente eficiente. Não, a gente viu que a cana-de-açúcar ela é mais eficiente, ó. Então, o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso de cana-de-açúcar então, ele é mais eficiente, pode ser a A ou a B. Pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal, superando em mais do dobro de litros de álcool produzido por hectare. Tá vendo só? Então, essa é verdadeira. Agora vamos ver a outra. Ó. Ela é mais eficiente também, pois gasta menos energia fóssil para produzir 1 litro de álcool a partir do milho do que para produzi-lo a partir da cana-de-açúcar. Não, senhor. É a partir da cana-de-açúcar do que do milho, entendeu? Isso aqui é o inverso. Agora, nós temos como alternativa correta a A. Para a próxima. Agora a questão de número 59, que tem a ver com aquele texto também. Considerando as informações do texto, é correto afirmar que o cultivo de milho e de cana-de-açúcar favorece o aumento da biodiversidade? Não tem nada a ver com biodiversidade. Se plantou milho ou cana-de-açúcar, isso é uma monocultura, né? Está plantando no mesmo lugar só um tipo de planta ali. Então é uma monocultura, não tem nada a ver com biodiversidade. B. O impacto ambiental da produção estadunidense de etanol é o mesmo da produção brasileira? Não, por quê? Porque eu tenho que, para produzir a mesma quantidade, uma área maior. Então o impacto ambiental vai ser maior. Compreende? C. A substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a tendência atual de aumento do efeito estufa. Sim. Isso aqui está correta. Por quê? Porque quando eu produzo o etanol é uma planta, é feito da planta, né? Pode ser de milho, pode ser de cana-de-açúcar. A planta, enquanto ela está viva ali, está plantada, ela sequestra o gás carbônico. Depois para produzir etanol, você vai emitir o gás carbônico, mas quando você replanta ele de novo, ele vai sequestrar novamente. Então ela sempre vai estar fazendo esse sequestro de carbono da atmosfera. Então ela contribui para atenuar, sim. Ao invés do petróleo, derivados de petróleo, gasolina, diesel, que só ajudam a aumentar. O consumo de etanol como combustível, ele ajuda a atenuar. A economia obtida com o uso de etanol como combustível, especialmente nos Estados Unidos, vem sendo utilizado para a conservação do meio ambiente? Não, a gente vê que nos Estados Unidos ele é deficitário, né? Ele não é tão econômico quanto no Brasil. E o Brasil tem uma outra vantagem, que a gente tem várias safras no ano. A gente vai lá, planta, a planta cresce, a gente vai lá, colhe, produz o álcool, planta de novo, ela cresce. A gente tem esse processo de plantar e colher e produzir cerca de 2-3 vezes ao ano no Brasil. Nos Estados Unidos não tem essas várias safras durante o ano. É igual no Brasil. O Brasil tem um país maravilhoso para isso. E a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a produção de combustíveis renováveis favorece a preservação das características originais do solo. Lógico que não, ele vai de tempos em tempos vai degradando o solo, tanto que eu tenho que fazer uma rotatividade de cultura, né? Tem que plantar
outras plantas ali que vão ajudar a fortalecer o solo. Como batata, entre outros tubérculos, né? Se eu ficar plantando só cana, milho, eu vou lá e vou empobrecer o solo. Vamos para a próxima. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Aí não tem nem o que falar, né? Alternativa E, vento. Todas as outras são combustíveis que, quando queimados, liberam gás carbônico para a atmosfera. Então, alternativa E, vento. 62. De acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem ser vendidos no comércio para o consumo humano. Tem aqui, né? A água mineral, água que proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas específicas com características que lhe conferem ação medicamentosa. Água potável de mesa, água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui características que a tornam adequada ao consumo humano. E a outro item é água purificada adicionada de sais, água produzida artificialmente por meio da adição de água potável, de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada. Com base nessas informações, conclui-se que nós temos aqui como alternativa: os 3 tipos de água descritos na legislação são potáveis. Na realidade, são sim. O que é a definição de água potável? É a água que você pode consumir ela, né, e não vai te causar nenhum tipo de prejuízo ou doença, né? Então eu posso ter ela de origem industrial, ou posso ter ela de fontes naturais, sem nenhuma intervenção. Posso ter uma água purificada, e pode ser potável. Potável é porque a gente pode utilizar, né? E as 3 estão adequadas. Aí a B, toda engarrafada vendida no comércio é água mineral. Não. A A está correta. Por exemplo, eu tenho água desmineralizada. Água que não tem nenhum mineral, né? Essa água não é potável. Eu preciso de água com sais minerais. Não posso consumir uma água desmineralizada. Onde vende isso? Em lojas, supermercados, onde vende produtos para, por exemplo, para carros, para motos. A gente coloca diretamente no radiador, né? Água desmineralizada. Então nem toda água engarrafada vendida no comércio é água mineral. Água purificada adicionada de sais é um produto natural. Não, se ela foi purificada, ela não é natural. Se ela tem que adicionar sais, também não é natural. Em outras fontes específicas, não. A água potável de mesa é adequada para o consumo humano porque apresenta extensa flora bacteriana. Não, senhor, se apresentar várias bactérias ali, pode causar até uma doença, né? A legislação brasileira reconhece que todos os tipos de água têm ação medicamentosa. Lógico que não. Então nós temos como correta a alternativa A. E chegamos ao fim agora de mais uma provinha do Enem. Olha que maravilha. A correção foi bem tranquila. Para você ver, essa prova não teve nenhum cálculo, se bem dizer, olha só. Então aqueles Enems mais antigos, eles focavam muito na parte de meio ambiente, principalmente de efeito estufa, para você ver. Agora ele diversifica bastante os conteúdos de química, né? Química orgânica, fisicoquímica, pilhas, eletrólise, íons de termoquímica, mas os antigos tinham foco maior em meio ambiente, efeito estufa, essas coisas, até os cálculos, estequiometria, essas coisas tinham um número reduzido de questões. Mas foi uma prova interessante.
E nós ficamos por aqui. Não esqueçam aí de deixar um like e de se inscrever no canal, beleza? Então, tchau, tchau, meus queridos.